Olá, estamos iniciando mais um iChurch para você, morador da terra de Santa Cruz. Eu sou igreja, você é igreja, nós somos a igreja de Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse início de programa, nós já vamos trazer para vocês o nosso tema de hoje. Claro que nós estamos encerrando, chegando quase no final da reflexão com base na doutrina da igreja, mas com base no Catecismo Maior de São Pio X. Então, é com muita alegria que nós damos continuidade ao nosso estudo, ao nosso bate-papo, ao nosso aprendizado, porque você aprende, eu aprendo, nós aprendemos juntos, porque assim é que a igreja fez durante os 2000 anos e até hoje o faz. Então, juntos aprendemos, estudamos e aprendemos juntos. E o tema de hoje, que nós vamos trazer para vocês, é o 10º mandamento da lei de Deus, que diz que não devemos cobiçar as coisas alheias. Nós não devemos cobiçar as coisas alheias. Esse é o 10º mandamento. E aí nós encerramos esse capítulo, que são os mandamentos da lei de Deus, o Decálogo, no qual todo o povo de Deus, desde o judaísmo até nós cristãos, seguimos como os mandamentos que Deus deixou para cada um de nós, através do grande profeta Moisés, aquele que foi guiado por Deus, que tirou o povo do Egito e que libertou o povo de Deus. Então, a ele foi entregue os 10 mandamentos, que nós temos até hoje, no qual nos serve para nos guiar, nos conduzir nos parâmetros no qual Deus deixou para ele. Ah, mas, Franço, os mesmos que Deus deixou para eles é o mesmo para hoje? Sim, porque o nosso Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. É o mesmo Deus. O Deus único e onipotente. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus trinitário. O Deus verdadeiro. Aquele que criou o céu e a terra. Quando Deus foi criar o céu e a terra, ele falou uma frase no plural. Façamos. O façamos não faço sozinho, faço com o Filho e com o Espírito Santo. Então, o nosso Deus que é trino, que está verdadeiramente em nós, em cada um de nós, através do nosso batismo e através do batismo pelo Espírito Santo, no qual nós recebemos quando fizemos a nossa filiação a esta igreja que é de Cristo Jesus. Então, quando recebemos o batismo, ali nós também passamos a ser filhos dessa igreja, parte desta igreja, através do Espírito Santo que mora em nós, a partir do momento que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a doutrina da igreja, no 10º mandamento, nos diz que nós não devemos cobiçar as coisas alheias. Esse é o 10º mandamento. Eu estou sinalizando que vocês vêm apontando aqui para a minha produtora, ela estava ali atenta, escrevendo, anotando ali, e eu apontando aqui na hora do programa para chamar a atenção dela. Então, nós já vamos entrar direto no que o Catecismo nos traz, lá no parágrafo 465, que ele vem dizer: não cobiçar as coisas alheias proíbe o desejo de privar o próximo de seus bens e o desejo de adquirir bens por meios injustos. Então, veja só, o que o Catecismo está nos dizendo, o que Deus nos proíbe fazer é tirar algo que é do outro, privar o outro daquilo que é seu, porque eu quero para mim, eu desejei para mim. Eu estou vendo alguém que tem um carro, eu olhei para aquele carro e falei, eu quero esse carro, e vou lá e subtraio ele para mim, porque eu desejo esse carro. Que é diferente de olhar alguém que passou num carro, aquele carro me agradou, falar, eu quero um igual. Um igual, eu não estou desejando a coisa dele, eu quero um igual, é um outro, não é o mesmo. E muita gente confunde isso. Eu estou vendo uma pessoa com uma camisa muito bonita, ou uma blusa muito bonita, você fala, nossa, eu quero uma igual. Alguém reprova, nossa, você está cobiçando a coisa do outro? Não, não está cobiçando, ele quer um outro, igual, mas um outro. O que é cobiçar a coisa alheia? É querer aquilo que é do outro. Eu quero esse bem. E aí, de alguma forma, eu subtraio ele para mim.
Então, isso é cobiçar a coisa alheia. O outro ponto que o catecismo diz é o desejo de adquirir bens por meios injustos. O desejo de adquirir bens por meios injustos. Ah, qual é o meio injusto? Ah, eu estou vendo que uma pessoa está com tem um bem e eu vou lá, de alguma forma, arranjo meios ou planejo meios para tirar aquilo dela e trazer para mim, para minha posse, sem pagar por aquele bem. Então, isso mesmo que eu não venha concretizar, mas que eu planeje este ato injusto, que eu desejo, que eu venha a desejar, de fato, este ato, mesmo sem concretizar, eu também estou em pecado, diz o catecismo. Ah, Francis, mas o que é o desejo? O desejo é quando você pensa e planeja fazer, mesmo que não seja bem sucedido, mesmo que o ato não aconteça, mas você desejou, você planejou, e aí também, isso nós estamos indo contra o 10º mandamento, que é não cobiçar as coisas alheias. Então, o não cobiçar as coisas alheias proíbe o desejo de privar o próximo de seus bens e o desejo de adquirir bens por meios injustos. Isso consiste o 10º mandamento. E lá no parágrafo 466 nos diz o seguinte: Deus proíbe-nos o desejo dos bens alheios porque ele quer que nós, até interiormente, sejamos justos e nos conservemos cada vez mais afastados das ações injustas. Ele está justificando o porquê do desejo. Deus proíbe-nos o desejo dos bens alheios, para quê? Para nos preservar, que interiormente, mesmo que isso não tenha sido transformado em atos concretos, mas interiormente, na minha cabeça, no meu coração, eu não esteja cometendo algo injusto, indevido, desejando, planejando. Então, Deus quer manter-nos puros da injustiça, livres da injustiça, mesmo que essa injustiça não venha a ser concretizada, mas ela tenha sido apenas planejada, desejada, né? Articulada, mesmo que ela não tenha sido executada, Deus quer nos preservar disso. Mas, Francis, eu só pensei, não causei nenhum mal a ninguém. Tá bom, mas você está causando mal a você, porque nos seus pensamentos está injusto. É um pensamento injusto. Então, Deus quer nos preservar disso. Por isso do mandamento. Lá no parágrafo 467, ele nos diz: o 10º mandamento ordena-nos que nos contentemos com o estado em que Deus nos colocou e que soframos com paciência a pobreza, quando Deus nos queria neste estado. Ah, mas você fala, mas olha, é tão injusto uma pessoa com tanto e outros com tão pouco. Então eu vou lá tirar daquele que tem e distribuir para quem não tem. Parece um ato final, aqueles que só vê ação final, algo bom. Olha, ele está distribuindo os bens para os outros, mas os bens eram dele? Não, os bens eram de outro, que ele foi lá e tirou. Então, o ato de tirar do outro é um ato mau. E um ato bom, um bom ato, que é distribuir para quem não tem, não justifica que eu vá cometer um ato ruim anteriormente. Então, aquela história que os fins justificam os meios, não é verdade. Porque para os fins ser bons, os meios também têm que ser bons. Ah, mas eu tenho muito e vou distribuir para quem não tem. Opa, eu não estou tomando de ninguém. É os meus bens, por minha livre e espontânea vontade, que eu resolvi distribuir para os outros. Então, é um meio bom e os fins bons também. Então, aí correto. Agora, querer dar um de justiceiro. Ah, não, eu vou fazer justiça, porque poucos têm muito e muitos não têm nada. Então, eu vou lá tomar desses poucos para distribuir para aqueles que não têm. Nós estamos cometendo um ato injusto, porque aquele bem não é nosso, é do outro. Ah, mas ele deveria ser mais caridoso. Tá bom, então
gere meios para que ele possa entender que a caridade é necessária e que ele precisa partilhar com o outro. Mas nós não fazemos isso forçadamente ou injustamente, tirar e distribuir para outro. Isso não nos cabe. Isso não nos cabe. E também entendermos que se nós somos, Deus não permitiu que nós fôssemos com posses, com os bens, fôssemos pobres, Deus assim quis. Aí nós temos que entender, nos conformar que esse foi o desejo de Deus para nós e que ele tem os motivos pelo qual nos mantém assim. Então, entendermos e nos conformarmos com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Se tivermos que sofrer as consequências da pobreza, que nós soframos com paciência, com caridade, com amor, com tolerância, entendendo que Deus sempre reserva o que é melhor para nós, mesmo que aos nossos olhos nós não entendamos que é melhor. Mas temos que nos conformar. O que é a palavra conformar? É nos tornar tal qual, na forma daquilo que Deus pensou de nós. Então, que o pensamento de Deus para nós, o desejo de Deus para nós, seja de fato uma forma e nós nos conformemos a esta forma. Porque assim foi o desejo de Deus para cada um de nós, para mim e para você, independente se temos pouco ou muito, ou médio. Esta é a forma que Deus quis e sonhou para nós, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Lá no parágrafo 468, nos diz o seguinte: o cristão pode estar contente até na pobreza, considerando que o maior de todos os bens é a consciência pura e tranquila, que a nossa verdadeira pátria é o céu. E que Jesus Cristo se fez pobre por amor de nós, e prometeu um prêmio especial a todos aqueles que suportam com paciência a pobreza. Então, o que o catecismo está nos dizendo é que nós temos que entender isso que Deus nos traz é temporário, isso que nós vivemos agora, isso vai passar, mas o que nos espera é a pátria celestial, que não depende de bens materiais de posse. E lá, aqueles que suportarem com paciência a pobreza, todos terão, nós teremos, aqueles que suportarem com paciência a pobreza, nós teremos, de fato, um prêmio reservado para cada um de nós, e o catecismo fala um prêmio especial para cada um de nós, para aqueles que suportarem com paciência a pobreza. De entender que tudo aqui que vivemos agora é temporário, vai passar. E passa rápido, muito rápido. Se você parar para fazer uma reflexão, você vai lembrar, nossa, parece que foi ontem que eu era criança, de tão rápido que passou. E às vezes, quando a gente para pensar, traz à nossa mente situações de quando éramos criança, e dá a impressão que isso é tão recente na nossa memória, que a gente até revive aquilo de tão próximo que é. Então, este tempo que vivemos é passageiro, passa rápido, mas aqueles que crerem em Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Senhor, irá ser morador da pátria celestial. E eu quero. E você? Quer também? Lembrando que são 4 critérios. Antes dos critérios, devemos entender que a salvação não é mérito nosso. Todos nós estamos condenados pelo pecado original. Mas, pelos méritos infinitos de Cristo Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia, com a sua morte de cruz, ele nos garantiu a vida eterna. Com a sua ressurreição, ele nos devolveu as promessas feitas a Adão e Eva. Ele, com a sua ressurreição, nos devolveu a promessa. Então, pela sua morte de cruz,
ele nos garantiu a vida eterna, e pela ressurreição, ele nos devolve as promessas feitas a Adão e Eva. Então, nós seremos salvos pelos méritos infinitos de Cristo Jesus, não pelos nossos méritos. Mas mesmo pelos méritos de Cristo Jesus, tem um critério para ser herdeiro desses méritos. O primeiro é reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador de sua vida. Olhar para Jesus no alto da cruz e falar: foi por mim que ele morreu. Eu creio nesse Cristo Jesus. Segundo critério, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o segundo critério. Ah, mas eu creio, mas não fui batizado. Para ser herdeiro dos méritos infinitos de Cristo, é necessário ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da forma correta, com o ministro correto, para que o batismo não tenha dúvida. Terceiro critério, que eu professe que Jesus é Senhor. E nós católicos fazemos isso em toda a missa. Quando falamos o creio, por isso que o creio tem que ser em voz alta, que a pessoa do lado, da frente, tem que ouvir a minha profissão de fé, que eu creio em Jesus. Então, professar que Jesus é o nosso Senhor é o terceiro critério para ser herdeiro dessa graça, dos méritos infinitos de Cristo. E, por último, o quarto critério para sermos herdeiros é necessário receber Jesus Eucarístico, a Santa Eucaristia. Claro que para recebermos a Santa Eucaristia é necessário estarmos na condição de estado de graça e seguir os critérios que a Santa Madre Igreja nos coloca para receber a Eucaristia. Então, esses são os 4 critérios para sermos herdeiros dos méritos infinitos de Cristo. Crer que Jesus é Senhor e Salvador, ser batizado, professar que Jesus é seu Senhor e receber Jesus Eucarístico. Francis, se eu fizer tudo isso, eu já estou salvo? Não está. Porque nós temos a esperança que cumprir esses critérios verdadeiramente de todo o coração, com toda a nossa força, que pelos méritos de Cristo, ele vai nos dar um lugar no céu para que nós possamos morar junto a ele um dia na nação eterna, na Nova Jerusalém. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a igreja. Jesus é verdadeiramente a igreja. Então, quando nós falamos que eu pertenço à Igreja Católica Apostólica Romana, nós falamos que essa igreja tem Cristo como cabeça. Portanto, nós podemos falar também que a nossa igreja se chama Cristo Jesus, porque Jesus é a igreja, verdadeiramente, e nós somos os membros desta igreja. Então, nesta igreja, nós somos convidados a viver eternamente em Cristo Jesus, cumprindo os mandamentos que Deus nos ensinou, para que assim nós possamos seguir uma vida digna, justa, para um dia encontrarmos o Senhor e recebermos as nossas vestes brancas, alvejada no sangue do Cordeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós agora começaremos o segundo módulo, o segundo bloco, que é ser católico. Obrigado, minha produtora. Ser católico, eu sempre troco, né? O nosso bloco chamado Ser Católico, o nosso irmão Gerson Ferreira, que vai conduzir esse segunda parte do programa. Eu quero chamar os comerciais, em breve já retornaremos. Fique conosco. Rádio Frater, vivendo o querigma. Agora ficou mais fácil ouvir a Rádio Frater onde você estiver. Já está no ar o aplicativo da Rádio Frater para smartphones. Meu Senhor, como um rio mar se entrega, sou o barco
que navega em teu mar. Por isso, meu Senhor, sou o ninho que espera pelo pássaro que um dia irá cantar. Já posso ouvir a tua voz me embanando o coração. Vem cantando em meu ouvido uma canção. Está no sol que me aquece, está na brisa do verão, está na chuva que umedece o meu coração. Está na voz que interpreta os versos do maior poeta que criou o céu e o mar. E a cantar, em breve irá voltar. Meu Senhor, como o rio ao mar se entrega, sou o barco que navega em teu mar. Por isso, meu Senhor, sou o ninho que espera pelo pássaro que um dia irá voltar. Já posso ouvir a tua voz me embanando o coração. Vem cantando em meu ouvido uma canção. Está na mãe que o filho espera, está na flor que me revela um carinho escondido em meu coração. Está nas nuvens que se formam e enfeitam todo o céu, na beleza do ar e me cantar, que deve irá voltar. Está no sol que me aquece, está na brisa do verão, está na chuva que umedece o meu coração. Está na voz que interpreta os versos do maior poeta que criou o céu e o mar. Venha cantar, que o breve irá voltar. Está na brisa do verão, está na chuva que umedece o meu coração. Está na voz que interpreta os versos do maior poeta que criou o céu e o mar e me cantar, que em breve irá voltar. Receita da comunidade Frater Querigma para evangelizar através da internet. Curta, ouça, espalhe pelas redes sociais. conecte-se. Rádio Frater, vivendo Querigma. Mulher sensível, a Deus serva submissa, viveu ao Senhor sempre rendida. Bendita entre as mulheres, exemplo será para sempre. Bendito é o fruto do seu ventre. Alcançou graça no Senhor. Ela disse em seu coração: alma minha, meu Deus e meu Salvador, pois sua graça e misericórdia são de geração em geração.
Deus lhe disse: não temas, és escolhida, e a ti um favor foi concedido. Meu filho será investido de glória e poder divino, virá a salvação desse menino. Alcançou graça no Senhor, ela disse em seu coração: engrandece, alma minha, meu Deus e meu Salvador, pois sua graça e misericórdia são de geração em geração. Engrandece, alma minha, meu Deus e meu Salvador. A todos, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em nossos corações. Meu nome é Gerson Ferreira, sou consagrado aqui da comunidade Frater Querigma e hoje nós vamos falar da formação sobre a oração do Pai Nosso. Vamos iniciar hoje os estudos da oração do Pai Nosso, né? Então hoje nós vamos estudar a oração dominical, que é o Pai Nosso que estais nos céus, ok? Nós vamos estudar essa primeira parte do Pai Nosso e depois a primeira petição, que significa santificado seja o vosso nome. Então hoje, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, amém? Como eu disse anteriormente, eu sou Gerson Ferreira, consagrado aqui da comunidade Frater Querigma, e vamos estar hoje passando essa próxima meia hora de formação sobre o catecismo, né, com base no catecismo do Romano do Concílio de Trento. Ok? É esse catecismo que nós vamos estudar, a oração do Pai Nosso. Então vamos lá, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, né? Por que Cristo quis no princípio desta oração que nós usássemos o nome de Pai e não o de Senhor ou Juiz? Primeiro motivo, porque os homens chamam a Deus de Pai, ou seja, Cristo fez questão de iniciar a oração do Pai Nosso clamando o nome do Pai. Pai nosso que estais nos céus. Ou seja, nós como homens temos o costume, né, de chamar de Deus de Pai, como sendo um homem, né, como tendo um relacionamento de pai com filho. Então, por isso que nós chamamos Pai Nosso que estais nos céus, se referindo a Deus. Esse é o primeiro motivo porque Jesus coloca, logo no início da oração do Pai Nosso, essa frase. Segundo motivo, porque Deus é chamado Pai dos homens, certo? Ou seja, como eu disse anteriormente, é um tratamento carinhoso que nós temos com Deus, e Ele, de fato, é o nosso Pai. Ele é o Pai, nós vamos entender um pouquinho mais para frente por que Jesus é o nosso Pai. Porque os fiéis são considerados irmãos de Cristo. Devemos pedir uns pelos outros e nos amarmos mutuamente como irmãos. Vou repetir. Porque os fiéis são considerados irmãos de Cristo. Devemos pedir uns pelos outros e nos amarmos mutuamente como irmãos. Chamamos Deus de Pai exatamente por causa disso. Porque Jesus, ele, ao se dar na cruz por cada um de nós, pelos méritos de Jesus, nós ficamos sendo considerados filhos adotivos de Deus. Hoje, nós somos irmãos adotivos de nosso Senhor Jesus Cristo e filhos adotivos de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai Nosso que estais nos céus. Então, como nós somos filhos, nós chamamos Deus, nos relacionamos com Deus, nos dirigimos a Deus como Pai. Esta fórmula de oração cristã ensinada por Jesus Cristo é de tal feito que antes de chegarmos às petições propriamente ditas, temos de começar por uma espécie de introdução, ou seja, o que o catecismo está nos ensinando? Porque a partir de agora nós vamos começar as petições do Pai Nosso, a partir do Pai Nosso que estais nos céus. Hoje nós vamos estudar, inclusive, a primeira petição sobre, né? Santificado seja o vosso nome. Mas era necessário, antes de iniciarmos as petições, fazermos uma espécie de introdução, nos dirigirmos a Deus. Pai Nosso que estais nos céus. Antes de sair pedindo, né?
Não sei se vocês já quem tem filho sabe que o filho, quando antes de pedir alguma coisa para o pai ou para a mãe, ele chega, ele encosta, ele vai conversando, muda de assunto, inclusive, muitas vezes, né? Vai enrolando, vai tateando, vai cercando, até que ele vem aproximarmos de Deus, nos dirigirmos a Deus, com amor, com carinho de um filho. Pai nosso, que estais nos céus. Pai nosso, por quê? Porque somos irmãos em Cristo. Somos motivos de nosso Senhor Jesus. Não é meu, o Pai é nosso. Nós vamos ver isso também daqui a pouquinho, um pouquinho mais para frente, tá bom? Aí o Catecismo, na página 590, nós estamos estudando o capítulo 2, que é a introdução à oração dominical, que é o Pai Nosso que estais no céu. No item 1, falando Pai, ele diz assim o Catecismo: Nosso Salvador, muito melhor, mas ao mesmo tempo intimidar-nos. E Deus, de fato, ele é nosso Criador e nosso Senhor. Com efeito, haver a palavra mais suave do que o nome Pai só evoca carinho e amor. Ou seja, né, Cristo começa a oração do Pai Nosso exatamente chamando Deus de Pai, exatamente por esse carinho, por este amor, como nós falamos anteriormente. Deus a razão que as Sagradas Escrituras dão a Deus o de Pai de todos os homens, tanto dos fiéis como dos infiéis. Olha que interessante isso. O Catecismo diz que o Pai, né, o Criador de todos, por haver otorgado ao homem essa singular prerrogativa, ou seja, de ser nosso Pai, é com razão dão a Deus os fiéis. Por isso que o Catecismo nos ensina que Deus ele é Pai de todos, não só dos fiéis, mas dos infiéis também. Deus é Pai como providência, diz o Catecismo. Providência especial de Deus ao designar-nos os anjos da guarda. Por um desígnio de sua providência, confiou Deus aos anjos a obrigação de guardarem o gênero humano como tal e de assistirem a todos os homens individualmente. Olha que interessante, para que não sofram nenhum dano de maior gravidade. Deus é Pai como providência, ou seja, Ele não simplesmente nos criou, mas deu para cada um de nós um anjo, nosso anjo da guarda, aquele que nos protege, aquele que está conosco todos os dias. Por isso que nós devemos voltar ao costume dos antigos, né? Os antigos tinham muito esse costume de invocar o santo anjo, de fazer a oração do santo anjo. Isso foi se perdendo com o tempo, infelizmente, com essa sociedade maluca, essa correria que nós temos, o advento das mídias, da informática, né? Essas coisas, infelizmente, foram se perdendo com o tempo. Mas é importante nós invocarmos o nosso anjo, e Deus dá ordem aos anjos para que cuidem de nós, ok? Assim como os pais dão aos filhos guardas que os defendem de perigos quando precisam viajar por caminhos expostos e arriscados para a pátria celeste, ou seja, essa viagem que nós fazemos aqui na Terra, que isso aqui é uma passagem, né? Nós vamos voltar para o Pai, de onde nós somos de fato, estamos aqui viajando nessa Terra, procurando, cavando, galgando, né? Correndo atrás da nossa salvação, para que nós possamos ganhar o céu, né? E a gente tem que entender aqui o contexto de quando o catecismo foi escrito, né? O Catecismo de Trento, ele foi escrito o Concílio de Trento, né, na verdade, ele foi escrito entre 1545 e 1563. Então, nessa época, o Pai Celestial, nessa viagem, que
que fazemos para a pátria celeste, destinou a cada um de nós um anjo que nos proteja, com seu auxílio e vigilância, para podermos evitar as emboscadas dos inimigos e repelir seus tremendos ataques contra nós, para que, sob a sua direção, possamos conservar-nos no caminho reto e que nenhum ardil do inimigo nos faça desviar do rumo que leva ao céu. O Catecismo fala aqui abertamente que os anjos têm essa ordem de Deus para nos proteger. E trazendo para a nossa realidade de hoje, quando nós vamos viajar, um vizinho ficar em casa, com um vizinho amigo, fala ali que os pais de época, né, deixam os guardas com os filhos, nós também deixamos nossos filhos sob a proteção de alguém, né? Quando nós voltamos, nossos filhos retornam para nossas casas. É a mesma coisa com o pai. Pai, nós estamos nessa terra, estamos nessa viagem, e Deus colocou guardas ao nosso lado, que são os anjos. E os anjos estão com ordem de Deus para nos proteger de todo o mal, dos embustes do inimigo, né? Deus não poupa, que o Catecismo não poupa. De nos guardar essa ordem. Conforme nós vamos de Deus com os nossos anjos, desculpa, os anjos até nos mostram algumas situações de perigo que nós pai, ele é um pai criador e é um pai de providência também, né? O Catecismo dá um exemplo aqui do anjo Rafael, né, que está lá em Tobias, capítulo 5, versículo 12, que Deus enviará como companheiro e condutor de Tobias, levou-o e trouxe a são e salvo, né? Livrou-o de ser devorado por um enorme peixe e indicou-lhe a quanta força medicinal havia no fígado, fel e coração do mesmo peixe. Foi ele que expulsou o demônio e lhe quebrou as forças para que não pudesse fazer mal a Tobias. Foi ele que explicou ao jovem o verdadeiro e legítimo uso do matrimônio. Foi ele, afinal, que restituiu a luz dos olhos ao pai de Tobias, que havia cegado. Além dos anjos da guarda, tem os anjos, né, os arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, toda a milícia celeste também, que zelam por nós, conforme a direção, conforme a vontade de Deus, ok? Deus não só envia seus anjos em certas ocasiões e para fins particulares, mas também lhe confiou nossa proteção desde o primeiro instante de nossa existência e estabeleceu-os para valerem pela salvação individual de todos os homens. Ou seja, a partir do momento que nós fomos concebidos, Deus já deu ordem ao anjo, vá lá e proteja-o, a vida dele inteira. Toda a sua vida você vai protegê-lo, né? Para a salvação, pela salvação individual de todos os homens. Ou seja, a salvação, o catecismo aqui já fala, né? A salvação é individual, a salvação não é em grupo. Eu posso pertencer a uma comunidade, eu posso pertencer a uma paróquia, mas eu não vou me salvar por causa da paróquia, eu não vou me salvar com a paróquia. Eu vou me salvar pela paróquia, pela comunidade Aliança e Vida, pela igreja. Só que essa salvação é individual. A igreja nos oferece todos os caminhos, tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. Mas, se nós não fazemos aquilo que é a vontade do Senhor, a gente não vai acabar não se salvando. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente está com vontade de comer e a comida está aqui na nossa frente, se eu não comer, eu vou morrer de fome. É a mesma coisa para a salvação. A igreja oferece o prato. Está aqui, ó, você tem que fazer isso, isso, isso para se salvar. Se eu não me salvo, se eu não faço aquilo que a igreja pede, provavelmente irei me condenar ao invés de me salvar. E Deus, além de tudo isso, envia os anjos para nos alertar, para nos proteger, como fala o catecismo, desde o momento da nossa concepção, ok? À vista de tais testemunhos, como nós vimos ali o caso do testemunho de Tobias, né? Devem os fiéis apartar-se da nefanda, ou seja, da abominável opinião de que Deus possa jamais esquecer os homens. Ou seja,
por todos esses exemplos, né? Do anjo Rafael, e do anjo Gabriel, a Luciana, Nossa Senhora, do anjo libertando Pedro das prisões, né? Quebrando as correntes, abrindo os portões, né? E tirando Pedro das prisões e deixando Pedro fora das muralhas das prisões e libertando Pedro. Nós temos vários exemplos na Sagrada Escritura da ação dos anjos, né? Jamais nós podemos achar que Deus nos abandona. O Catecismo declara, à vista de tais testemunhos, pois devem os fiéis apartar-se da nefanda, ou seja, uma palavra muito usada na época, né? Eu fui buscar no dicionário aqui que significa nefanda, significa abominável, ou seja, nós afastarmos da abominável opinião de que Deus possa jamais esquecer os homens. Jamais Deus esquece os homens. Nós esquecemos de Deus. Nós não ouvimos a Deus. Nós não prestamos atenção no nosso anjo. Nós não prestamos atenção nos sinais que o Senhor que Deus sempre coloca na nossa vida, os caminhos que Ele manda nos seguir. Às vezes Deus nos manda seguir no caminho X, nós vamos para o caminho Y, né? Deus, nosso Senhor, fez para Adão e sua mulher umas túnicas de pele, e assim os cobriu. Olha só, depois que Adão e Eva tinham pecado, Deus ainda se compadeceu deles e fez, né? Túnicas de pele de animais para cobri-los. Olha que maravilhoso isso. Coisas que às vezes a gente não percebe na Sagrada Escritura, né? Passagens bíblicas que a gente às vezes não percebe na Sagrada Escritura. Vou repetir aqui para Adão e sua mulher, umas túnicas de peles, e assim os cobriu. Isso está lá em Gênesis, capítulo 3, no versículo 21, né? Nesse fato vai a maior prova de que Deus jamais haveria de abandonar os homens. A verdade de que o amor de Deus não se estanca com nenhuma afronta dos homens. Deus é Pai, sobretudo, como Redentor. A criação e o governo do mundo são também fatos adequados para evidenciar a providência especial com que Deus ama e protege o gênero humano. A criação e o governo do mundo são também fatos adequados para evidenciar a providência especial com que Deus ama e protege o gênero humano. Ou seja, Deus não só fez o mundo, Ele criou tudo, colocou tudo para a nossa subsistência, tudo que era necessário para a nossa subsistência, e governa, inclusive, o mundo. Governa os planetas nas suas exatidões, né? Na rotação da Terra. Deus, ele não só criou e largou para nós, não, ele criou, nos deu todas as condições de sobrevivência e também governa, né, todo o sistema solar, todos os planetas, tudo aquilo que há na Terra, tudo que é necessário. É Deus que governa a ciência, é o homem que faz mau uso da ciência, né? É Deus que, através da inteligência dos homens, cria tecnologia. É Deus, é os homens que fazem mau uso da tecnologia, né? Se a gente for ver isso está na história da salvação, na história do povo de Deus. Deus sempre falando, criando, os homens criando e os homens usando para o mal, fazendo a coisa errada. Daí vem as alianças, que Deus começava tudo de novo, né? Porque Deus fazia algo, criava algo e o homem ia lá e usava aquilo errado, de uma forma errada. Ok? Pela redenção se tornaram milagrosamente filhos de Deus, ou seja, pela redenção nós nos tornamos filhos de Deus. O batismo no qual temos o primeiro penhor e lembrança da redenção se chama sacramento da regeneração. Ou seja, pelo batismo nós nos transformamos em filhos de Deus. O Senhor, quando nos toca em sua mão, não faz absolutamente por inimizade, mas que ele fere para curar os golpes vindos de Deus são medicinais. Ou seja, muitas vezes Deus castiga, permite que a gente passe por tribulações, por dificuldades, mas isso é para o nosso bem, não é? É só a gente fazer a comparação com a nossa vida pessoal. Quando você põe seu filho lá para pensar, né? Hoje não pode falar mais castigo. Quando você põe ele para pensar, ou quando você não deixa ele ficar uma semana em casa sem jogar o videogame, ou sem jogar bola, ou sem assistir televisão, né? A gente normalmente tira aquilo que ele mais gosta para ele sentir falta. Por quê? É para a educação isso. Para ele entender que aquela situação é para o bem dele, que ele não pode mais fazer aquilo. E que se fizer aquilo, há consequências de todos os nossos atos. Todos os atos há consequências,
certo? Então, quando nós colocamos um filho nosso aí para pensar, ou de castigo, como falava os mais antigos, não é para o mal dele. Quantas vezes a gente coloca o nosso filho de castigo, ou deixa de fazer algo para ele, mas nosso coração por dentro está sangrando, né? De dó, de piedade, né? Que a gente gostaria de pegar, abraçar e dar tudo para eles. Mas não é, a Deus é o mesmo sentimento com a gente. Ele gostaria de nos pegar, nos abraçar, mas não pode ser assim. Porque se a gente faz isso, nós vamos mimar os nossos filhos. E Deus também permite que algumas situações na nossa vida sejam para a nossa edificação, seja para a nossa correção, como diz o catecismo aqui, né? Mas porque ele fere para curar. E os golpes vindos de Deus são medicinais. Amém? Se castiga os pecadores é para os regenerar, né? Então, nunca, quando nós vermos um castigo de Deus, ou quando a gente perceber que Deus permite uma situação ruim na nossa vida, uma enfermidade, uma tribulação, é para nos regenerar, é para nos educar. Como diz o catecismo, é para nos regenerar, porque nos regenerando nós nos curamos e vamos eliminando toda a falta, todo o pecado, tudo aquilo que não vem de Deus para a nossa vida, né? Para que nós possamos nos salvar. E os anjos, como falei anteriormente, nos auxiliam nessa condição. Bom, nós falamos sobre o Pai. Agora, por que Pai é nosso? Pai nosso, né? Todos nós que invocamos o Pai, lhe damos a designação de Pai nosso. Devemos compreender que da graça e privilégio da filiação divina se deduz necessariamente que todos os fiéis são irmãos, pelos méritos de Jesus Cristo, claro. E como tais devem amar-se fraternalmente uns aos outros. Todos vós sois irmãos, diz nosso Senhor, pois um só é vosso Pai que está nos céus. Por isso, em suas epístolas, os apóstolos chamam de irmão todos os fiéis. Tá lá nós temos esse exemplo lá em Romanos 1:13, do 7 ao 4, 10, 1, 11, 25. Ou seja, são várias passagens que os apóstolos se dirigem às pessoas como irmãos. Porque pelos méritos de Jesus, nós somos irmãos. Então, por isso nós não chamamos Pai meu, é Pai nosso. Ele não é só meu. É Pai nosso, é nosso, do meu irmão que está do meu lado, é nosso, é da minha esposa, é do meu filho, é dos meus irmãos de comunidade, é dos meus irmãos de paróquia. Todos os cristãos são irmãos do Filho de Deus, ou seja, de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos do Filho unigênito de Deus. Pelos méritos de Jesus, nós passamos a ser irmãos de Jesus e filhos adotivos de nosso Senhor. Cristo disse pessoalmente às mulheres: ide, dai a notícia a meus irmãos. Jesus, depois da ressurreição, já falou para as mulheres: dai a notícia aos meus irmãos. Mas antes da crucificação, Jesus já chamava os apóstolos de irmãos, né? Que se dirijam a Galileia e lá me verão. Quando vierem julgar todos os homens de todos os tempos, eles há de nos chamar pelo nome de irmãos, a nós que somos os mais humildes e seus fiéis. Se tivermos levado a bom termo, contínuo e perseverança, receberemos do Pai Celestial, no fim da nossa existência, o justo galardão da vitória, constituído para todos os que tiverem lançado da mesma competição. Pois Deus, como diz o apóstolo, não é injusto a ponto de esquecer nosso serviço e nossa caridade. Quando estivermos lá diante de Deus, o julgamento, nós vamos chamar pelo nosso nome. Deus vai nos chamar pelo nosso nome e chamará de irmãos, né? Jesus nos chamará de irmãos. Rezar por si é condição da natureza, não devemos rezar por nós. Mas rezar pelos outros é um fruto da graça. Ou seja, quando eu rezo por mim é natural, eu devo orar por mim, mas quando nós rezamos pelas pessoas, intercedemos pelas pessoas, isso é fruto da graça de Deus, né? Nós não estamos tendo naquele momento um coração egoísta, né? Nós estamos orando para todos, por isso nós chamamos Deus de Pai Nosso, ok? Nesta oração, o cristão deve acercar-se de Deus como seu filho. Assim que começas esta oração e a profere as palavras Pai Nosso, considera a que relevância te exaltou a infinita bondade de Deus, porquanto te manda recorrer a Ele, não como um escravo, que contrafeito e temeroso procura o seu Senhor, mas como um filho
que com espontânea confiança se acolhe junto de seu Pai. Ou seja, devemos nos dirigir a Deus como nosso Pai, mas com amor, com confiança, né? Com oração espontânea, sem medo. Uma coisa é temer a Deus, outra coisa é ter medo de Deus. De ter medo é você ter medo de ser castigado, não fazer as coisas porque você tem medo de algo que possa lhe acontecer. Temer a Deus é respeitar as leis de Deus, né? Então, são coisas diferentes. E que estais nos céus, Pai nosso que estais nos céus, né? Deus é espírito, absolutamente extreme de qualquer divisão. Deus, ele está em todos os lugares. Ele está no céu? Não, ele não está no céu. Ele está no céu, ele está aqui nessa programação, ele está aí na tua casa, ele está aqui na comunidade Frater Querigma, ele está em todos os momentos, ele está em todos os lugares, né? Mas o céu, ele é uma forma, o Catecismo de São Pio X, ele tem uma definição interessante. Por que nós rezamos Pai Nosso que estais nos céus, né? E ele responde, Deus está em toda parte, mas dizemos, Pai Nosso que estais no céu, para elevar os nossos corações ao céu, onde Deus se manifesta na glória do seu Filho. As manifestações de Deus são pela glória do seu Filho, pela glória de Jesus Cristo. Jesus subiu aos céus quando, né? Depois da sua ressurreição. Todos viram Jesus ascendendo ao céu. O céu tem um significado de grandeza, de majestade. Quando nós falamos que Deus, Pai Nosso que estais nos céus, ele está em todo lugar, não somente no céu firmamento. O céu é uma forma de nós olharmos para Deus e enxergarmos a sua grandeza, a sua magnitude, como diz aqui no Catecismo de São Pio X, né? Onde Deus se manifesta a sua glória, né? Deus glorioso, que criou todas as coisas, né? Criou o céu, o firmamento, criou o céu e criou a terra também, criou todos os céus, né? Existentes. Então, é uma forma de nos dirigirmos, Pai nosso que estais no céu, quando nós falamos no céu, significa que Deus está em todos os lugares, tá? Portanto, se nas Sagradas Escrituras se diz que Deus assiste nos céus, é para excitar os homens a contemplarem o seu poder e majestade, que na configuração dos céus se revela com o máximo fulgor, mas é um fato inegável que também se diz muitas vezes não haver nenhuma parte do mundo que não seja abrangida pela essência e o poder de Deus ali presente. Deus é espírito, o espírito não se divide, né? Como fala aqui, Deus é espírito, absolutamente extreme de qualquer divisão, ele não se extreme. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente tudo pode, onisciente tudo sabe, e onipresente está em todos os lugares. Ok? Amém, irmãos? Então, nós encerramos aqui a primeira parte. Pai nosso que estais no céu, que é a oração dominical. Agora nós vamos falar um pouquinho, que o tempo está passando rápido, né? Quando a formação é gostosa, o tempo passa muito rápido. Primeira petição, está no capítulo 3, lá da oração do Pai Nosso, página 602 do Catecismo Romano, Catecismo de Trento. Santificado seja o vosso nome. Isso nós estamos pedindo, por isso chama a primeira petição. Santificado seja o vosso nome. Nós estamos pedindo para Deus santificar o próprio nome. O que devemos pedir a Deus é qual deve ser a ordem de nossos pedidos. O próprio Mestre Senhor de todas as criaturas nos ensinou e determinou. Jesus nos ensinou para que nós rezássemos, né? Está na palavra de Deus, que ensinou a oração do Pai Nosso. Essa primeira petição, santificado seja o vosso nome, foi uma ordem de Deus, foi uma ordem de Jesus. Com isso, queria ensinar-nos que antes de pedirmos o necessário para nós ou para nosso próximo, devemos pedir o que promove a glória de Deus, apresentando a Deus mesmo os nossos votos e desejos nesse sentido. Ou seja, o primeiro pedido é, santificado seja o vosso nome. Ou seja, um reconhecimento nosso e um pedido nosso que Deus, o nome de Deus é santo, né? O nome de Deus é santo, é um reconhecimento. Nós estamos pedindo, verbalizando para que Deus, que ele é santo, não precisa da nossa oração, mas que nós possamos fazer, verbalizar isso. Como diz aqui, com isso queira ensinar-nos que antes de pedirmos o necessário para nós, antes de pedirmos as coisas para nós, vocês vão ver nos próximos programas que os outros pedidos são para nós, para nós ou para o nosso próximo, devemos pedir o que promove a glória de Deus, apresentando a Deus mesmo os nossos votos e desejos nesse sentido. Ou seja, nós desejamos e queremos, não precisa de nosso desejo e nosso querer,
Mas nós desejamos e nós queremos que Deus seja santo. Por isso que é santificado seja o vosso nome. Qual o significado dessa primeira petição? O que desejamos e pedimos são coisas de que carecemos. Ora, Deus, em sua essência, não precisa de nenhum complemento, nem pode sua natureza divina ser ampliada com alguma perfeição, pois já reúne em si todas as perfeições, de um modo inexplicável. Devemos, portanto, compreender que nossos pedidos a Deus, com relação a Ele, Deus, né? Ele mesmo, não abrangem a sua natureza, mas só diz respeito à sua glorificação extrínseca, ou seja, devemos explicitar, devemos verbalizar, devemos falar, santificado seja o vosso nome, é um desejo nosso, independe do meu desejo se Deus é santo ou não, ele é santo, né? Mas nós pedimos isso para ele, desejamos isso, verbalizamos isso, externamos isso, amém? Porém, quando pedimos seja santificado o nome de Deus, nosso desejo é que cresça cada vez mais a santificação do nome divino. Embora seja absoluta verdade que o nome de Deus, de per si, não carece de nenhuma santificação, ou seja, per si está escrito aqui, né? É o linguajar da época, né? Por si próprio, não é necessário que o nome... como é que eu posso traduzir isso aqui? Embora seja absoluta verdade que o nome de Deus por si não carece de nenhuma santificação, ou seja, ele é santo automaticamente, ele já é santo. Ele não precisa do meu pedido de santificação, como eu disse anteriormente. Mas é uma expressão nossa, de desejo nosso, santificado seja o vosso nome. Até para que nós possamos espalhar essa santificação para os outros. Quando eu rezo lá ao lado de uma pessoa, por exemplo, que não é católica, quando eu falo santificado seja o vosso nome, eu estou mostrando para ela que o nome de Deus é santo. Estou pedindo que o nome dele seja santificado. Ok? Sua santificação fica muito aquém do que ele merece, sendo não raras vezes profanado com maldições e blasfêmias. Então, de que maneira deve ser santificado o nome de Deus? Eu voltando só um pouquinho aqui. Sua santificação fica muito aquém do que ele merece, sendo não raras vezes profanado com maldições e blasfêmias, ou seja, mesmo o nome de Deus é santo, mesmo nós pedimos santificado seja o vosso nome, o nome de Deus muitas vezes é usado com maldições e blasfêmias, né? Então, muitas vezes nós soltamos a nossa boca, muitas maldições, até mesmo sem querer, e blasfêmias contra o Deus, a mesma boca que proclama, santificado seja o vosso nome, muitas vezes é a mesma boca que externa maldições e blasfêmias contra nosso Deus, ok? Por isso nós devemos vigiar. Cuidado com as brasocas, com as frases feitas, ai meu Deus, minha Nossa Senhora, né? Ai Jesus, cuidado, porque muitas vezes a gente não está prestando atenção, sai no automático, mas nós estamos blasfemando contra Deus. Não sei se falou certo, essa é a palavra aqui, tá? Ok, gente? De que maneira deve ser santificado o nome de Deus? Entre os fiéis, ou seja, na igreja, nós devemos santificar o nome de Deus, né? Na Santa Missa, nos grupos de orações, na oração do terço, né? Diz o testemunho do apóstolo que a igreja foi purificada no batismo de água pela palavra da vida. Ora, a palavra da vida significa o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em que fomos batizados e santificados. Ou seja, entre nós fiéis devemos em todo tempo estar glorificando a Deus, né? Santificando o nome de Deus. Como eu disse para você, aquela pessoa que entrou pela primeira vez na igreja está vendo a gente ali santificar o nome de Deus e pode querer aquilo para ela, ou vai querer aquilo para ela, vai querer entender o porquê disso. Então nós devemos sempre estar entre os fiéis, né? A gente deve estar santificando o nome de Deus. Então, entre os fiéis é a primeira. Em segundo, entre os pecadores, porque é fácil louvar a Deus na igreja, é gostoso, todo mundo comunga a mesma fé, acredita no mesmo Deus, acredita nos santos, acredita em Nossa Senhora, mas entre os pecadores é mais difícil você ser católico, ser cristão, né? Então, Deus pede que entre os pecadores nós devemos santificar, ali que nós devemos santificar o nome de Deus, né? Em nossos desejos e súplicas, devemos também incluir os que contrariam vícios e pecados, os que perderam a pureza batismal e a veste da inocência, dando ocasião
a que o espírito imundo de novo se aboletasse nesses maus aventurados, ou seja, tomasse conta dessas pessoas, né? Tomasse conta desses mal-aventurados. Quantos católicos, quantos batizados se perderam no mundo, né? E ali no meio dessas pessoas, tentando resgatá-las, né? Que já foram batizadas, são filhos de Deus. Você lembra lá atrás quando eu falei que Deus é pai de todos nós, e dos fiéis e dos infiéis? É nesse momento aqui, ó. Todos fomos batizados, uns continuaram fiéis e outros infiéis. E outros infiéis. O que nós temos que fazer? Santificar o nome de Deus no meio dos infiéis. Né? Tentar resgatar esses irmãos para Deus, resgatar esses irmãos para a igreja, de volta para a igreja católica, apostólica, romana, a verdadeira e única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos aí estão perdidos em seitas, inclusive, em outras religiões, em seitas, em filosofias de vida, e assim vai, né? Se perderam, né? Se perderam ali da sua essência. Então, no meio deles que nós devemos santificar o nome de Deus. E entre todos os homens, ou seja, fiéis, pecadores, entre todos os homens nós devemos santificar o nome de Deus. O sentido mais profundo dessa petição é fazer que todos reconheçam e acatem a igreja como esposa santíssima de Jesus Cristo, como nossa mãe, pois só nela existe uma fonte abundante e inexaurível para lavar e suprimir todas as impurezas do pecado. Dessa forma, brotam todos os sacramentos da salvação e santificação, pelos quais Deus faz verter, como por canais sagrados, a linfa e o orvalho da santidade em nossa alma. Todos reconhecem e acatem a igreja. Aqui é aquilo que nós estamos falando. Todos os homens, ou seja, os batizados e não batizados aqui agora. Nos batizados, seja fiéis ou infiéis, e os não batizados também, nós devemos santificar o nome de Jesus. Santificamos o nome falando, proclamando, dando testemunho, né? Nós santificamos muitas vezes os nomes, o nome de Deus, santificamos o seu nome, sem abrir a boca. São Francisco tem uma frase muito conhecida: pregue o evangelho a todo instante, se necessário for, use palavras, né? Ou seja, o meu comportamento, né? As minhas atitudes, o meu ser, e também, é lógico, vem a verbalização, principalmente no meio dos não batizados, a gente também deve santificar o nome de nosso Senhor, de Deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, não. Nós devemos santificar o nome de Deus, nós estamos falando aqui da figura do Pai, ok? E entre os cristãos, todos os cristãos, né? Aí, aqui o catecismo ele já está sendo genérico, né? Não só os católicos, mas todos aqueles que professam a fé cristã, que nós devemos também, junto com eles, santificar o nome de Deus. O bom filho não se limita a rezar a Deus com palavras, mas também se esforça para que suas obras e atitudes resplandeça a santificação do nome divino. Ou seja, entre os cristãos, entre os católicos, nós devemos também, aquilo que eu acabei de falar sobre o nosso comportamento, né? O nosso comportamento, muitas vezes, fala mais do que palavras. Então, irmãos, devemos santificar o nome de Deus em todos os sentidos. Perceba o que o catecismo fala: entre os fiéis, entre os pecadores, entre todos os homens, entre os cristãos. Ou seja, em tudo devemos santificar o nome de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Viva Jesus, Senhor e Salvador de nossas vidas.